Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre Rússia avisa, tropas europeias serão alvo. Macron ameaça Trump, a guerra na Ucrânia está fora de controle. E ministro de Lula usa avião da Força Aérea Brasileira sem permissão para viagem à praia. O governo russo reiterou sua oposição à presença de tropas europeias na Ucrânia, destacando que considera tal medida inaceitável. A declaração ocorreu após afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma suposta aceitação por parte do presidente russo, Vladimir Putin, da presença dessas forças no território ucraniano. Moscou reforçou sua posição contra qualquer mobilização militar da OTAN na região, mesmo que sob outra bandeira. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enfatizou que a presença de tropas estrangeiras no conflito seria interpretada como uma ameaça direta à soberania russa. O governo russo já havia indicado que considera a intervenção militar ocidental na Ucrânia um fator de escalada do conflito e um risco à segurança de sua própria nação. Na segunda-feira, dia 24, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tanto ele quanto Vladimir Putin estavam de acordo com a possibilidade de tropas de paz europeias na Ucrânia, caso fosse estabelecido um acordo para encerrar a guerra. Trump garantiu que questionou Putin diretamente sobre o assunto e que obteve uma resposta positiva, sugerindo que não haveria oposição por parte da Rússia. Ao ser questionado sobre essa declaração, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, evitou contrariar publicamente Trump, mas reforçou a posição oficial russa. Ele destacou que a opinião de Moscou já havia sido claramente expressa por Lavrov anteriormente e que não havia nada a acrescentar ou modificar a respeito do tema. Essa resposta manteve a linha de comunicação do governo russo, evitando atritos diretos com Washington. O posicionamento de Moscou sobre a presença de tropas europeias na Ucrânia não é recente. Desde o início do conflito, a Rússia tem expressado desconfiança em relação às intenções do Ocidente na região. O Kremlin sustenta que a intervenção militar ocidental pode prolongar ainda mais a guerra, além de representar uma ameaça direta aos interesses russos. Para Moscou, qualquer presença militar estrangeira deve ser tratada como uma violação da soberania da Ucrânia e um desafio à segurança regional. O governo ucraniano, por sua vez, tem buscado apoio de países europeus e da OTAN para reforçar suas capacidades de defesa contra a ofensiva russa. A possibilidade de envio de forças internacionais para a Ucrânia é um tema que divide opiniões na comunidade internacional. Alguns líderes europeus defendem a necessidade de um cessar-fogo mediado por forças de paz, enquanto outros temem que tal medida possa agravar a situação. Os Estados Unidos têm desempenhado um papel central na intermediação do conflito, buscando soluções diplomáticas para a guerra. A declaração de Trump sobre a suposta aceitação de Putin em relação às tropas de paz europeias gerou debate sobre a real intenção do governo russo. Especialistas em relações internacionais apontam que a posição de Moscou dificilmente mudaria sem concessões concretas no cenário geopolítico. O embate diplomático entre a Rússia e os países ocidentais segue intenso. A comunidade internacional continua acompanhando os desdobramentos da guerra e as possíveis estratégias de mediação do conflito. Enquanto isso, a situação humanitária na Ucrânia segue crítica, com milhões de deslocados e um país devastado pela guerra. O futuro do conflito ainda é incerto, mas o posicionamento da Rússia contra a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia permanece inalterado. A busca por uma solução pacífica exige negociações delicadas e um equilíbrio entre os interesses das potências envolvidas. O mundo segue atento às próximas movimentações no tabuleiro geopolítico. Agora vamos para outra notícia. Macron ameaça Trump. A guerra na Ucrânia está fora de controle. Durante um encontro na Casa Branca nesta segunda-feira, dia 24, o presidente da França, Emmanuel Macron, corrigiu Donald Trump sobre os gastos da Europa com a guerra na Ucrânia. Trump afirmou que os países europeus estavam recuperando os recursos enviados aos ucranianos, mas Macron negou essa afirmação e destacou que a Europa contribuiu significativamente com dinheiro de verdade. O presidente americano declarou a repórteres que os países europeus estavam emprestando dinheiro para a Ucrânia e que receberiam esses recursos de volta. Macron interrompeu para esclarecer que a Europa arcou com 60% do esforço total, incluindo garantias, subsídios e investimentos diretos,
e que os ativos russos congelados no continente não representam garantias de empréstimos, pois pertencem à Rússia e estão apenas bloqueados. Mesmo após a explicação do presidente francês, Trump manteve sua posição de que a Europa estava se beneficiando financeiramente do apoio à Ucrânia, diferentemente dos Estados Unidos. No entanto, afirmou que os Estados Unidos também buscarão recuperar parte dos valores investidos por meio de acordos com o governo ucraniano envolvendo compartilhamento de recursos minerais. A ajuda militar enviada ao país foi originalmente aprovada na gestão de Joe Biden. No mesmo encontro, Trump e Macron concordaram com a possibilidade da presença de tropas europeias na Ucrânia após um eventual acordo de paz. Trump assegurou que o presidente russo, Vladimir Putin, aceitará a presença dessas forças. Macron mencionou que não fala com Putin há muito tempo, mas espera que Trump possa criar um novo contexto para a reaproximação com Moscou. As discordâncias entre os líderes não se limitaram à questão das tropas. Trump insistiu que os Estados Unidos foram os principais financiadores da Ucrânia no conflito, uma afirmação contestada por especialistas. O encontro marcou um raro momento de trégua na troca de declarações entre os chefes de Estado, já que, na semana anterior, Trump havia feito críticas duras ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamando de comediante modestamente bem-sucedido e ditador. Em outra ocasião, disse que Zelensky tornava difícil qualquer negociação e minimizou sua importância no processo. Enquanto isso, representantes dos Estados Unidos e da Rússia realizaram reuniões na Arábia Saudita para discutir um possível fim do conflito, sem a participação de autoridades ucranianas. Em resposta, Zelensky acusou Trump de exigir 500 bilhões de dólares em riquezas da Ucrânia como condição para o apoio dos Estados Unidos, afirmando que não poderia vender seu próprio país. Dias antes, líderes europeus já haviam expressado disposição para enviar tropas de paz à Ucrânia após um possível acordo com Moscou, além de defenderem o aumento de gastos militares para enfrentar ameaças expansionistas russas. E ministro de Lula usa avião da Força Aérea Brasileira sem permissão para viagem à praia. Em janeiro de 2025, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, utilizou um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, para um deslocamento entre Porto Seguro, na Bahia, e Brasília. Juscelino, que estava em férias na região, foi chamado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma reunião de urgência no dia 10 de janeiro. Para cumprir o compromisso, o ministro solicitou a aeronave da FAB, uma vez que, segundo a justificativa oficial, não havia opções viáveis de voos comerciais para que ele chegasse a tempo. A reunião estava marcada para as 10 horas do dia seguinte e o ministro havia sido convocado no final da tarde do dia 9 de janeiro. O Ministério das Comunicações, por meio de um ofício enviado à FAB, argumentou que não havia possibilidade de um voo comercial que permitisse que o ministro chegasse a tempo à agenda. A justificativa do uso do avião da FAB foi baseada na urgência do compromisso e na localização do ministro, que estava em Trancoso, uma área próxima a Porto Seguro. Porém, de acordo com informações divulgadas pela Folha de São Paulo, existem voos comerciais disponíveis entre Porto Seguro e Brasília que partem nas sextas-feiras às 3h40 e chegam por volta das 9 horas. Não ficou claro, no entanto, se havia vagas disponíveis nesse voo específico. Apesar de a utilização do avião da FAB ser uma prática comum para situações emergenciais e viagens a serviço, a situação gerou questionamento sobre a necessidade real do uso da aeronave para o retorno à Bahia após a reunião. Em sua defesa, o ministério afirmou que o deslocamento era essencial para a continuidade da agenda do ministro com sua família, mas não explicou a razão de não optar por um voo comercial, que poderia ser mais econômico. A situação levanta discussões sobre a utilização de recursos públicos em viagens de autoridades e o critério para solicitação de voos da Força Aérea. Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.